Atenção, aqui é o Snow da edição e eu só queria lhe dizer que aparentemente distorcer a imagem e inverter ela não foi o suficiente para evitar tomar o calote da Disney. Então, olha que legal, eu postei o negócio, não deu nem o símbolo, eu já tomei direto autoral. Olha só que da hora, olha só que bacana, olha só que foda. Ó, 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 ó. Ai, que alegria. Enfim, eu vou substituir todos os trechos que tinha a cena do filme por uma gameplay que eu peguei no canal desse maluco aí. Inclusive, muito obrigado, meu mano. E Disney, vai tomar no seu. Se alguma alma caridosa puder me dizer como é que eu posso postar cena de filme, jogo, anime sem tomar direito autoral, por favor, eu agradeço muito. Porque eu ainda, infelizmente, sou noob nesse negócio de YouTube, ainda não entendo das diretrizes e tal, tá pau, não sei o que lá. Oi, primeiramente eu queria agradecer a você por estar desperdiçando parte do seu tempo me assistindo aqui e fazendo o meu sonho de trabalhar com a internet cada vez mais real. Meu nome é Snow e um dia eu vou ser um músico geek. Eu já tentei várias e várias vezes trabalhar com a internet, mas eu sempre acabava desistindo no meio, seja por vergonha, por insegurança com a minha voz ou por medo de rir do meu sonho. Mas recentemente eu parei pra pensar que é isso que eu quero. Desde que eu era criança, eu tive sim outros sonhos, mas tudo se entregava pra chegar até aqui, nesse lance de eu trabalhar com a internet. E sobre a parte da música, eu não sei nada sobre música. Porque é burro! 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 Não sei absolutamente nada, não sei partitura, não sei cantar, não sou criativo fazendo letra, mas eu sei que eu quero, eu sei que é realmente isso que eu quero e eu vou atrás. He do a quem doer. Apesar de que eu sei, meu sonho tá muito, muito distante, mas eu tenho certeza que eu vou percorrer até o fim porque é isso que eu quero e eu não vou mais deixar, seja familiar, seja amigos, né, entre aspas, ou pessoas que eu nem sequer conheço falarem mal de algo que eu gosto, eu não vou deixar. Eu sou uma pessoa que ama a arte, que ama dar opinião sobre obras por aí, eu adoro simplesmente falar. Eu já perdi conta de quantas madrugadas que eu passei rodando dentro de casa, conversando sozinho, dando opiniões sobre filmes, séries, jogos, desenhos. Era papo de horas mesmo, falando sozinho. Talvez eu esteja louco, eu vou ver o doutor. É assim que faz uma apresentação, eu sou demais. Enfim, continuando, eu resolvi juntar o útil ao agradável e começar esse canal. Começar esse canal pra simplesmente falar de qualquer coisa que eu esteja com vontade. Se eu acabei de terminar uma série, acabei de terminar um filme e eu quero falar sobre suposto personagem, eu vou falar nesse canal aqui. Então eu mato dois coelhos com uma lapada só, porque assim eu posso estar contribuindo para um sonho meu, fazendo coisa que eu gosto. Porque de CLT eu quero correr. E como recentemente eu assisti Divertidamente 2 no cinema, não faz o que, mais que 3 dias, eu resolvi começar por essa franquia. Divertidamente faz um sucesso gigantesco, acho que só provoca a imensa bilheteria que esse filme tá tendo. O quê? Se as informações estarem meio embaralhadas, eu já vou pedindo desculpa porque eu fiz, até que fiz um roteiro pra esse negócio, só que depois que eu tava... Eita, pega! Tá em época do São João aqui, toda hora é bom, 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 bom. Enfim, eu gravei esse vídeo com roteiro, só que ele acabou ficando muito merda, porque eu percebi que eu tava só lendo o texto, eu tava nem transmitindo a emoção no que eu falava, tá parecendo um robô apresentando trabalho, então eu tentei memorizar na cabeça algumas informações do roteiro pra falar mais de boa, mais solto. Divertidamente é muito legal. Eu assisti Divertidamente. Você assistiu Divertidamente? Eu assisti Divertidamente, é muito legal. Enfim, bora pro assunto do vídeo logo que eu acho que já comi tempo demais. Apesar de Divertidamente dispensar a apresentação, eu acho que toda a animação infantil, não importa o quão complexa ela seja, sempre tá fadada a cair naquele negócio de é infantil, não vou assistir. Mas eu tô aqui pra provar com esse vídeo aqui, com esse vídeo aqui eu vou provar que se tem uma coisa que esse filme ele não é simples. O filme começa com o nascimento da Riley. Só avisando uma coisa aqui, já que esse aqui é meu primeiro vídeo, eu tenho um pouco de dificuldade em falar o R em algumas frases. Então, se ao decorrer do vídeo eu falar o Riley meio errado, é normal. Infelizmente não tem o que eu possa fazer. Somos introduzidos à cabeça dela e dentro da cabeça dela a gente é apresentado a 5 emoções. A alegria, que traz alegria, né? Acho que isso é meio óbvio. Tem o medo, que protege ela de todos os males ou perigo que pode aparecer. A nojinho, que pode... Faz uma função parecida com medo, ela pode prevenir o mal que pode acontecer. Que né, você sente nojo daquele negócio. Se você vê um escorpião, você sente nojo, você está sendo salvado pelo nojinho. E o raiva que traz personalidade a ela, não deixando ela ser passada pra trás ou feita de boba. E por último, a tristeza que só atrapalha. Bem, eu acho que a maior conclusão errada que uma pessoa pode ter, principalmente se você for uma criança, é detestar tudo que a tristeza faz.
é muito fácil a gente se questionar por que a tristeza é tão importante. Até porque a tristeza foi a segunda emoção que apareceu na Riley. Ela com certeza é importante. Mas por quê? E isso é algo que você só entende perto do fim do filme. Por causa de problemas com o trabalho, os pais da Riley foram obrigados a se mudar e saírem da sua cidade natal. A Riley, obviamente, sendo criança, pensou em mil e uma maneiras daquela casa ser incrível. Só que de todas essas mil e uma possibilidades, ela nunca imaginaria que a casa seria uma bosta. E apesar de tudo aquilo de ruim que estava acontecendo, a alegria estava no comando, né? Então, não tem problema, ela vai ver o lado positivo de tudo. Enquanto a alegria estava tentando resolver toda a situação que estava tendo naquela nova vida da Riley, a tristeza também quis fazer o seu papel. Mas a alegria ela não deixou, porque afinal de contas, a tristeza só vai estragar tudo. Rapa fora. Quanto mais o tempo passava, mais a tristeza precisava agir e mais a alegria interrompia. Daí, com toda essa briga e com todo esse vai e vem, acabou acontecendo que as duas foram arremessadas para fora da sala de controle. Agora sim, duas emoções importantíssimas. A Riley ela estava vazia. E isso é um assunto que acaba ficando um pouco isento do filme. Acredito eu que, por ser um filme infantil, né? Apesar de ser um filme muito complexo, ainda é um filme para criança. Ele não pode ter coisa muito pesada. Se aquelas duas não voltassem urgentemente para a sala de comando, a Riley com toda certeza cresceria uma pessoa cruel e sem escrúpulos. Porque ela não sentiria nada além de raiva, nojo e medo. Durante a trajetória de volta para a sala de comando, a alegria e a tristeza encontraram vários elementos e locais que eram pela imaginação da Riley e que faziam ela ser quem ela era. E dentre eles, com toda certeza o que vai ser mais importante vai ser o antigo amigo imaginário da Riley, o Bing Bong, que há muito tempo não brincava com ela já que ela era crescida. Mas a alegria prometeu que se ele ajudasse elas, ela daria algum jeito da Riley se lembrar dele e voltar a brincar com ele. E eu queria aqui abrir um parêntese agora sobre o quanto que esse filme ele é realmente criativo. E o quanto que eu adoro como que o desenvolvedor e toda a galera que tá por trás desse filme conseguiram abordar nossa mente que é tão complexa de uma maneira tão simples que até uma criança entenderia e que conseguiram colocar em um filme infantil. É realmente uma coisa que é admirável. Mas enquanto aqueles três se divertiam, a Riley tinha a vida cada vez mais destruída. Porque a nojinho, o medo e o raiva não estavam conseguindo fazer o papel da alegria. Porque eles não tinham alegria nele. Não era o papel deles fazer isso. Devido ao Big Bang ele estar sendo esquecido, o foguete dele acabou sendo rebocado e ele caiu no esquecimento. Tendo a parte sua tomada e o sonho destruído, ele não podia fazer nada a não ser se lamentar. A alegria até tenta ajudar ele, fazendo careta, fazendo bobeira, fazendo piada, tentando ser alegre para fazer ele feliz. Só que não adianta, ele realmente está triste. E é nessa cena que o filme dá uma pista sobre que caminho que ele vai tomar. A tristeza senta ao lado dele e tenta conversar com ele, comentando sobre como aquilo era importante pra ele, que era realmente uma pena ter perdido. E ele comenta sobre o sonho dele, sobre o quanto que a Riley era um grande amigo pra ele, e chora nos ombros da tristeza. E por incrível que pareça, ele levanta melhor. A alegria até pergunta, obviamente espantada, de como é que ela fez aquilo, por que que ela tava melhor. E a tristeza diz que ela não fez nada demais, ela só ouviu quando ele precisava ser ouvido. Enfim, depois de baixo esse problema que os três enfrentaram, acabou chegando ao ouvido deles que a Riley ia fugir. Porque a nojinho, o medo e o raiva não estavam conseguindo dar conta, e o raiva acabou tendo a ideia de simplesmente voltar pra Minnesota porque foi de lá que as memórias básicas felizes saíram. Era só voltar pra lá e pronto. O que obviamente não seria assim, mas enfim. A alegria é uma atitude desesperada, ela tenta voltar à sala de comando sem a tristeza, porque na cabeça dela a tristeza ainda assim iria só atrapalhar. Só que ela, junto do Bing Bong, acabou caindo no abismo do esquecimento. Vendo que não tinha mais o que fazer e que tava tudo perdido, os dois eles só desistem. Só que é aproveitando os últimos momentos que ela tem com a Riley que ela finalmente entende qual a função da tristeza. Depois de um último lance perdido, a Riley ela vai chorar sozinha, porque ela sabia que era por culpa dela que o time não tinha vencido. Mas é o time vendo toda aquela tristeza que ela estava sentindo que decidiram apoiar ela, transformando assim uma memória triste em uma memória feliz. E eu tentei contar todos os pontos mais importantes da história desse filme para que, quando chegasse nessa hora, tudo fizesse sentido, tudo tivesse um contexto. Tudo de ruim que acontece com a Misty da Riley é tudo inteiramente culpa da alegria. Desde que ela surgiu, a gente consegue sentir um egocentrismo que ela tem por ela mesma. Ela realmente se acha mais importante. Apesar de saber a função das outras emoções, tirando a tristeza, ela ainda se acha mais importante.
Ela acha que sentir alegria é muito mais importante do que todos os outros. Ela tinha que ser o centro. Por mais que a intenção dela fosse boa e ela só quisesse que a Riley fosse feliz, ela estava mais atrapalhando do que ajudando. Porque no próprio fim do filme, até a própria tristeza decide desistir. Porque na cabeça da tristeza, graças à alegria, ela pensava que ela não servia pra nada. Ela pensava que ela só servia pra trabalhar as coisas. Que ela só precisava da alegria. Depois da alegria ela ter percebido que ela foi uma grande idiota, ela fala pro Bing Bong que não queria desistir e que ainda possuía um jeito de sair dali. Eles tentam várias e várias vezes saírem voando com o foguete do Bing Bong, mas devido a todo o peso que tinha no foguete, não tinha como eles saírem de lá. A não ser que um ficasse. E ele escolheu ficar. Em uma cena muito dolorosa, somos obrigados a dar adeus pra ele. Não podendo deixar o sacrifício do Bing Bong ser em vão, ela vai atrás da tristeza. E as duas conseguem voar de volta pra sala de comando com a ajuda do Faça tudo pela Riley. Valeu, meu mano, foi uma grande ajuda. Assim que elas voltam à alegria, ela finalmente mostra que aprendeu e finalmente dá o espaço pra tristeza fazer a parte dela. Com a tristeza no comando, ela finalmente consegue desabafar com os pais de como ela estava sofrendo e odiando essa cidade. E de que como não importa que aquela era a casa deles, aquela não era a casa dela. E que ela sentia muita falta da sua antiga casa. Conseguindo desabafar com os pais e percebendo que eles também pensavam o mesmo, surgiu uma memória de emoção mista, simbolizando que a Riley finalmente estava crescendo. E o que ela sentia não era mais emoções simples. Com o fim do filme, eu acho que já ficou claro qual que era a mensagem que ele tinha por trás de que momentos ruins sempre vão existir em nossas vidas e que não dá pra ser feliz o tempo todo e talvez isso nem fosse bom, porque é o fato da gente não se sentir bem o tempo todo que torna a alegria tão boa, porque ela não vem toda hora, não é sempre que ela tá com a gente, e que às vezes para experimentarmos uma grande alegria é importante sentirmos uma grande tristeza. Todas as emoções elas têm o seu papel e é todas essas emoções juntas que formam quem nós somos, que nos formam como humanos. Então, se você está passando por um momento de tristeza e realmente acha que deve desistir, pensa que talvez essa tristeza possa só estar adubando uma alegria maior que está por vir. E saiba que tá tudo bem não estar bem. Oi? Então eu quero de novo agradecer você por ter assistido o vídeo até aqui e dado uma chance para um novato. Eu ainda pretendo postar inúmeros vídeos com diversos gostos meus, mas por enquanto, por causa de uma condição financeira um pouco limitada, é só esse tipo de vídeo que eu posso fazer no momento. Mas o que depender de mim, eu prometo que eu realmente vou tentar. Tchau.